Amém. Louvado seja Deus. Estamos dando início a mais um PG. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, por ter aceitado o convite de estar aqui mais uma vez conosco. Neste momento, vou chamar a nossa pregadora, a nossa mensageira dessa manhã, Josiele. Ela aceitou o nosso convite e está aqui conosco. Irmã Josiele, se apresenta aí, por favor. Muito bem, muito bem. Bom dia, povo de Deus. Meu nome é Josiele, mas pode me chamar de Josi. Irmã Josi. Eu moro aqui em Montes Claros, mas eu sou nordestina, sou baiana, sou da cidade de Maracujá. Tem alguém aí que já ouviu falar em Maracujá? Deixa eu ver aí. Tem alguém aí? Maracujá é no norte da Bahia. Lá no norte da Bahia, meu Maracujá. Sou de lá, irmãos. Não venho de um berço adventista. Quando olho no retrovisor da minha vida, não consigo refletir essa imagem, mas pela graça de Deus, as próximas gerações que virão de mim, essas verão em seus retrovisores a misericórdia e a bondade do Senhor, né? O Senhor é bom. Eu agradeço o convite para estar aqui nessa manhã, é sempre um prazer estar na presença do Senhor com os irmãos. Há um poder incrível e sobrenatural quando a Igreja de Deus se reúne, ainda que online, para estarmos juntos, né? Estudando a palavra do Senhor, aprendendo mais de quem Ele é, né? Da bondade dele. Irmãos, nós vamos estudar. Você, irmã. Hã? Deixa eu orar por você, então. Pode por mim, ore. E obrigado, viu, por aceitar o nosso convite. É um prazer. Sempre está pregando aqui na nossa distrito do Major Prato. Ela está morando aqui em Claros agora, né? Glória a Deus. Então vamos orar pela irmã Josiele. Querido Deus, Pai maravilhoso que habitas mais altos céus, em tua presença aqui estamos, agradecidos, Senhor, por mais uma noite de repouso e essa oportunidade de estar aqui reunido em irmãos. Neste momento eu entrego a irmã Josiele em tuas mãos, que ela venha, Senhor, falar iluminada por ti, que ela possa entregar a tua vida neste momento e deixar que o Espírito Santo fala, Senhor, através da tua boca. Amém. Nós agradecemos pela sua oportunidade e abra nossos ouvidos para aceitar a mensagem dessa manhã. Cuida de cada um de nós, nós te pedimos por Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, irmão. Muito obrigada. Obrigada. Estaria orando pela leitura da palavra, mas graças a Deus já estamos certinhos agora. Irmãos, vamos falar hoje sobre uma pessoa que está no livro de 1 Reis, capítulo 18. Eu convido você a pegar a sua Bíblia, porque é necessário que nós folheemos juntos, né? Que nós aprendemos juntos. A fé vem pelo ouvir, né? E bem-aventurados que ouvem. Mas nós precisamos, nessa manhã, de estar com a Bíblia em nossas mãos. A Bíblia é tão linda, irmãos. Todas as vezes que eu me vejo diante dela, eu me lembro de que o sangue, várias pessoas precisaram derramar o seu sangue para que hoje tivéssemos a Bíblia em nossas mãos, né? Então vamos valorizar mais esse livro sagrado que o Senhor nos permite ter em nossos lares, ter em nossa casa, ter em nossas mãos. Isso é uma bênção. Irmãos, aqui no capítulo 18 de 1 Reis, tem uma das histórias mais incríveis de toda a Bíblia, em que o Senhor usa poderosamente o seu servo, o nosso irmão Elias, capítulo 18, do versículo 20 até o versículo 46, nós não vamos ler, vamos só parafrasear, porque nós vamos parar hoje e ler o capítulo de número 19. Mas só para nós entendermos. Aqui está o servo do Senhor, nosso irmão Elias, diante de um desaforo satânico, porque Satanás se levanta para tentar fazer com que todas as pessoas não cresçam no poder do nosso Deus. E Elias, então, ali aparentemente, humanamente falando, sozinho, estava diante de uma multidão de pessoas que estavam afastadas do Senhor e de um exército que estava trabalhando para o reino das trevas. E ele não se intimida diante de tudo isso. Eu achei isso interessantíssimo, né? Elias vai no poder do Senhor, sabe? Na força do Senhor. E diante de todo aquele espetáculo daquele dia, um espetáculo que durou um tempo, um dia inteiro, e nada aconteceu. E em questão de instantes, o Senhor Deus tem pressa em manifestar o seu poder na vida daqueles que o buscam. Então, em questão de instantes, Elias faz uma oração que está no versículo número 36 em diante. Ele diz assim:
No devido tempo, para que se apresentasse a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Irmãos, isso aqui foi muito poderoso que acontece na vida de Elias. Algo incrível, tremendo. O Senhor não permite de maneira nenhuma que Satanás manifeste seu poder. Lá no Egito, todas as vezes que Moisés e Arão iam à presença do rei, para operar, realizar algum milagre em nome do Senhor, para que as pessoas crescem de que era Deus que os estava enviando, Satanás também manifestava o seu poder, de igual maneira. E o Senhor, de certa forma, não impedia, porque havia um propósito ali por trás. Mas neste dia aqui, o Senhor não permitiu que Satanás levantasse nenhuma agulha de fogo, porque todo o poder, toda a manifestação seria dele. Então, agora vamos para o capítulo 19, que eu fiquei impressionada, irmãos. Sabe por quê? Porque este homem de Deus, que se posiciona de uma maneira tão linda e poderosa na presença de Deus naquele dia, é o mesmo ser humano do capítulo 19. Vocês acreditam nisso? E eu me identifico extremamente com ele, porque há dias que a gente ora com tanta fé, com tanto fervor, em que o nosso coração a gente crê de que o Senhor é poderoso, que o Senhor fará, que... Irmão, passa algum episódio, alguma situação, alguma notícia, e nós já nos deparamos com o Elias do capítulo 19, que não há nada de errado nisso. Preste atenção aqui comigo. Acompanhe comigo a leitura, por favor. Tá todo mundo aí comigo, né, gente? Tá tão quietinho. Elias no Monte Horebe. Nós vamos ler todo o capítulo porque é necessário que essa mensagem ela é lindíssima. Olha o que diz. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhes: faça-me os deuses, como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. Versículo 3. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida. Se foi, chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo tocou e lhes disse: levanta-te e come. Olhou ele, viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Aleluia. Comeu, bebeu e tomou e voltou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhes disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derribaram os seus altares e mataram os seus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhes Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Versículo 12. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que ele veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derribaram os seus altares e mataram os seus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para Damasco, para o deserto de Damasco. E aí, chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. Só até aqui, irmãos. E agora vamos degustar dessa linda palavra. A mensagem dessa manhã tem como título: Deus conhece o teu limite.
E quando eu penso na história de Elias, eu fico deslumbrada com Deus. Como pode existir um ser tão único como o nosso Senhor soberano, né? O Senhor sabe quem nós somos, o Senhor sabe quem Josiele é, o Senhor sabe quem Rita é, quem Nayara é, quem Maria é, quem Josiane é, quem todos os outros 55 participantes desse grupo são. O Senhor nos conhece por nome, sobrenome, endereço e quantos fios de cabelo existem em nossa cabeça. E olha que o meu deve dar muito trabalho para o Senhor contar. Lógico que não, Ele é o soberano do universo. E eu fico pensando como que esse Deus, que é tão poderoso, que é tão único, que me conhece tão bem, ainda me ama. Tu pensa isso também, irmão? Eu fico pensando como pode um amor tão grandioso por nós. Irmãos, percebam que Elias, o mesmo Elias, que outrora fez uma simples, entre aspas, oração, e viu o poder de Deus se manifestar de forma tremenda, o Senhor mandando fogo do céu, tendo uma manifestação sobrenatural incrível. Esse mesmo Elias, pouco momento depois, teme a palavra de uma mulher. Irmãos, Jezabel, ela era a própria personificação de Satanás aqui na Terra. Essa mulher foi terrível. E esse Acabe era um homem frouxo. Era um homem de caráter frouxo. Pobre, mesquinho. Não tinha firmeza. E chega em casa, como de outras vezes ele já havia feito, para contar para a mulherzinha dele o que tinha acontecido. E aí, feliz, mandou um recado para Elias, dizendo a ele de que ela o mataria. Olha o que ela diz, no versículo de número 2. Faça-me os deuses como lhe aprouver. Quais deuses? Aqueles que o Senhor havia derrotado dentro de todo Israel. Quais deuses eram mais poderosos do que o nosso Deus? Mas diante de uma notícia, mas diante de um sofrimento, mas diante de uma causa aparentemente impossível, nosso coração teme. Nossos joelhos frouxam, nossos olhos se enchem de lágrimas. Irmãos, e diante de Deus nessa manhã eu digo a você, tá tudo bem, você é um ser humano. O que não pode acontecer é diante de todas essas manifestações até fisiológicas. Muitas pessoas dão dor de barriga, vão direto para o banheiro, dão taquicardia, suor frio diante de uma situação, de uma notícia ruim, diante de uma realidade cruel. O Senhor conhece quem você é. E a palavra diz que nós estamos sob a supervisão de um Deus que conhece quem nós somos. E não chegará a nosso lar, não chegará a nossa tenda, não chegará a nossa vida, nada, sem que a permissão de Deus esteja conosco. Igreja, a palavra diz que Elias temeu pela sua vida. A vida que Deus havia preservado diante de 3 anos e meio de fome e miséria. O riachinho seca. E o Senhor alimenta. E o Senhor sacia Elias. Irmãos, Elias tinha tanto relacionamento íntimo com Deus, que eu fico pensando, um homem desse, temeu uma notícia dessa. Irmãos, mas não sou eu que estava lá. Quem estava lá era ele, diante da palavra de uma mulher terrível. Ele teme pela sua vida e foge. Ele foge. E ele foge para onde? A palavra diz que ele deixa o moço que estava com ele, porque quando nós estamos em nossas agruras, não queremos ninguém perto de nós. E deveria ser o contrário. Precisamos nos fortalecer com aqueles que também estão perto de Deus. Talvez uma conversa distraísse a sua mente. Mas ele não queria, ele estava amedrontado, ele estava no seu momento de angústia, de aflição. E ali Elias deixa o seu moço e vai sozinho para o deserto. Ele se senta ali debaixo de uma árvore, de um zimbro, e diz assim, Deus pode me matar? Gente, eu fico pensando, eu me pareço com Elias. Ele diz assim, Deus pode me matar? Me mate porque eu não sou melhor do que aqueles meus pais que morreram. E a palavra diz que ele deitou e dormiu. E eu pesquisando sobre o sono, eu fiquei encantada, igreja. O sono, ele é um presente de Deus. Você sabia tanto que o sono é um presente de Deus? E pra gente que tá, os anos estão chegando, o sono, ele é mais um presente de Deus. E pensei quando você era bem jovenzinho, lá para os seus 13, 14, 15 anos, você ia num acampamento. Muitos aqui já frequentaram festas, passava a noite inteira. No outro dia, uma noite boa de sono te recuperava. Agora vai hoje. Hoje, se a gente ficar uma noite, até em vigília, uma noite a gente ficar ruim na terra, o sono, ele é necessário para a gente. É verdade ou é mentira? É verdade. Pelo menos comigo é, porque eu sei que os anos estão chegando para mim. E o sono, ele tem um poder incrível. No sono,
nós passamos por um processo de renovação celular. Isso só acontece durante o sono. Só que preste atenção aqui, não é qualquer sono, é o sono do repouso e do descanso correto. Por isso que eu digo, irmãos, nós não podemos dormir depois das 10. Não podemos. Criança que dorme depois das 10 infarta qualquer pai no outro dia. Põe dormir para dormir cedo. Se você tem criança, se você tem neto, diga para os seus filhos. A criança precisa dormir antes das 10. A nossa renovação celular, em todo ser humano, nós somos programados. Isso vem de fábrica, da fábrica celestial. Nós precisamos estar dormindo já às 22 horas para que essa renovação celular aconteça. Durante o sono, nós passamos por um processo de restauração. Olha que coisa linda, como se fosse uma faxina noturna em nosso organismo. Olha que Deus perfeito. E durante o sono, nós estamos num estado de inconsciência. A gente não pensa, a gente não sofre, a gente não chora, mesmo que venha um pesadelo, né? Mas mesmo assim é tudo inconsciente. E quando a gente sonha, então a nossa mente ela se acalma. Quando a gente dorme, melhor dizendo, a nossa mente se acalma. E a palavra diz que Elias dormiu. E Deus deixou Elias dormir. Porque Deus sabia como aquilo era necessário para ele. Elias vinha de anos, de dias, de batalhas ferozes. Elias estava cansado. E diante daquele dia ali, Elias estava tranquilo, fazendo sarro, tirando sarro lá dos profetas de Baal. Dizendo, cadê seu Deus? Vai lá ver se ele já chegou, ele estava dormindo, sabe? Mas ele estava cansado, e o Senhor sabia do limite de Elias. É a palavra diz que o Senhor deixa Elias dormir. E depois que Elias dorme, o anjo vai lá e diz, Elias, levanta aí e come. Gente, que Deus é esse que nós servimos? Que amor é esse? O Senhor prepara o pão do céu e envia para Elias uma água fresquinha. Elias come e dorme de novo. Ele ainda não estava no seu momento. Ele ainda não estava preparado para se levantar. Irmãos, existem batalhas que nós precisamos ficar muito tempo de repouso. Não dá para se levantar diante dos homens se nós não estivermos de joelhos diante do Senhor. É diante do Senhor que as nossas batalhas primeiro são vencidas. Quando nos colocamos de joelhos diante do nosso Deus, a quem nós servimos. Porque nós somos chamados pelo nome. Então nós estaremos aptos para nos levantar diante da humanidade. Não se levante diante de homens, diante de causas, diante de problemas, se primeiro você não se ajoelhou diante do seu Deus. Se primeiro você não descansou nos braços de quem tem repouso e descanso para você. São causas que aparentemente podem ser até impossíveis para nós. Precisamos descansar nos braços de quem tem descanso para nós. Precisamos confiar em quem tem solução para os nossos problemas. Precisamos parar de trazer aos ouvidos humanos as nossas lutas e súplicas. Existem situações da nossa vida que apenas os ouvidos celestiais devem saber. Precisamos parar de ser bocudos da terra diante de homens e nos calarmos diante das pessoas e nos manifestarmos apenas em oração diante do nosso Deus. A nossa vida de oração precisa ser real, viva, diante do Senhor. O Senhor precisa conhecer tudo sobre nós. Desde o creme do seu cabelo. Eu disse a ele, Senhor, meu creme acabou, eu estou precisando de um creme bom pro meu cabelo. Eu disse a ele, me ajude, porque o pecado destrói algumas coisas, apesar que eu sou apaixonada, né, pela minha Jubinha. Eu vou dizer, Senhor, eu preciso de um creme bom. E ele não pode ser caro, não, porque o Senhor sabe muito bem da minha realidade atual. Então, me ajude. Fui ao centro da cidade, numa loja aqui da nossa cidade, chama Casa do Cabeleireiro. Voltei para trás desanimada. Disse, Senhor, não dá, o negócio fica difícil. Me ajude. E o Senhor me dirigiu até uma lojinha da Shopee. Minha irmã, tu tá rindo? Tô falando sério. Numa lojinha que um creme aqui na minha cidade, que era R$ 70. Eu comprei 37 o mesmo creme da mesma marca. E eu louvo e glorifico o nome do meu Deus que me entende, me conhece. Ai, tô aqui feliz da vida com o meu creme, com a minha gelatina da Shopee. Ótimo! O Senhor precisa saber daquilo que nós precisamos, igreja. Nós precisamos parar de achar que Deus só se preocupa com causas grandes da nossa vida. Ah, é um divórcio? Ah, é uma doença? Ah, é uma morte? Então eu conto para Deus. Não, eu conto para Deus quando eu quero comer azeite, e o azeite tá caro demais. Eu digo, Senhor, eu queria que o Senhor colocasse na promoção hoje para eu ir lá no supermercado e achar um azeite na promoção, e ele faz. Senhor, eu tô com vontade de comer isso, eu tô com vontade de fazer aquilo. O Senhor precisa saber de coisas pequenas da nossa vida, coisa que nos aflige. Essa notícia, ela era terrível para Elias, mas ela era diante de Deus. Deus havia manifestado na vida desse homem fogo. O Senhor fizeram descer fogo, para que todos soubessem que Elias era dele, exclusivamente dele. E a palavra nos diz que Elias volta a dormir. E de novo o Senhor acorda Elias e diz agora, come e levanta. Chegou a hora de agir. Deus nos deixa descansar, mas na hora de nos levantarmos, Ele nos sacode. Levanta. Chegou. Chegou. Só existe velório enquanto existe defunto. Enterra este defunto e vai viver. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor disse, vai Elias,
vai até o Monte Horebe. Eu disse exatamente onde ele deveria ir. E ele caminha 40 dias e 40 noites sustentado pela comida do céu, porque tudo que vem do céu tem substância e permanência em nossa vida. Tudo que vem do céu para nós é constância. Nós não podemos tratar com moleza, com frouxidão, aquilo que vem de Deus para nós. A palavra do Senhor que vem do céu para nós, ela tem que trazer à nossa vida firmeza, constância, persistência, perseverança. Não podemos ser crentes que desanimam na primeira dificuldade. E estou dizendo isso para você com vergonha, porque quantas vezes eu fiz isso? Irmão, se o Senhor disse a você que aconteceria, vai acontecer, porque Ele é Deus. Se o Senhor disse que faria, Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Jesus disse que vai voltar a essa terra para nos buscar. Você acha que Ele estava brincando naquele dia? Jesus está voltando para buscar a minha, você e a nossa família, para tirar desta miséria, deste mundo de dor e sofrimento. Nós precisamos confiar na palavra do nosso Deus, que nunca falhou, nem no passado, nem hoje, e nunca falhará. Ele é Deus, soberano do universo. Ele sustenta os mundos não caídos. A sua mão é tão poderosa que o sol não se inclina 3 degraus a nós, nem retrocede para que não sejamos congelados, nem se inclina para que sejamos queimados. O Senhor está na supervisão do universo. Será que Ele não conhece o teu problema? Será que aquilo que você está vivendo, será que a dificuldade que te assola, ela é estranha, desconhecida para o teu Deus? Não é. Não deixa Satanás fazer um ninho sobre a tua cabeça, te levando a desconfiar do Senhor. Isso fere o coração de Deus. Se eu, que sou um ser humano, miserável, pecador, eu odeio que desconfiem de mim, imagine o Senhor, que nos dá todos os dias, irmãos, razões de sobra para confiarmos nele. E a palavra segue dizendo que o Senhor disse para ele assim: onde você está? O que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar. Irmãos, o deserto não é lugar de moradia. O deserto é lugar de passagem. Não existe casa no deserto. Lá é inabitável, mas muitas vezes é necessário. Apareceu uma mensagem aqui que eu não estou entendendo, mas acho que está dando para vocês me verem direitinho aí, né, gente? Apareceu um trem aqui na tela, minha tela tapou, mas eu vou continuar falando. Existem desertos que nós vivemos em nossa vida, que nós passamos, que eles são necessários para forjar o nosso caráter. Sem o deserto, Moisés nunca seria o mesmo. Sem o deserto, que José precisou passar até chegar ao Egito, ele não seria o mesmo. Jesus passou pelo deserto, sendo ele tão poderoso, tão íntegro. Não havia em Cristo nem sombra de dúvida de pecado. Jesus nunca experimentou o pecado, ele experimentou os seus efeitos, a sua dor, a sua causa, mas nunca, jamais o pecado habitou no corpo de Jesus. E ele passou pelo deserto. Elias estava passando pelo deserto. E a palavra diz que quando o Senhor fala para ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Aí ele debulha. Ele disse: eu sou fiel ao Senhor até hoje. Eu sou fiel ao Deus dos céus. E eu estou sozinho nessa batalha. E eu fiz. E ele vai falando o que aconteceu. E ele diz assim: agora querem me matar. O Senhor não briga com Elias. O Senhor não repreende Elias. O Senhor não questiona Elias. O Senhor não diz assim: Elias, estou me vergonhando na sua cara, Elias. Olha o que eu acabei de fazer ali com você. Elias, o que aconteceu ali naquele monte, a forma como eu me manifestei, está registrado para que gerações futuras conheçam. Hoje eu creio e regozijo-me e louvo ao Senhor pela história que aconteceu no Carmelo. Deus poderia ter dito isso a Elias, mas ele não disse, porque Deus conhecia o limite de Elias. Deus sabia que naquela hora não era de repreensão que Elias precisava, era de colo, era de paz, era de abrigo. E ele é este Deus. Quando nós precisamos de fogo, ele vai vir com fogo em nossa direção. Quando nós precisarmos de abraço, ele vai vir com abraço. Sossego. E a palavra diz que o Senhor falou com ele: sai, se põe aí à porta da caverna onde você está. E ele se posicionou. E diz que enquanto o Senhor passava, um terremoto se manifestou. No primeiro, quando o Senhor passou, um vento forte se manifestou. Um vento fendendo as rochas, e o Senhor não estava naquele vento. E veio um terremoto, e causou balanço, e terremoto abala estruturas. O Senhor também não estava naquele terremoto. E a palavra diz que então veio o fogo. Fogo Elias já tinha visto lá. O Senhor também não estava naquele fogo. Elias não precisava de vento, não precisava de terremoto, não precisava de fogo. Elias precisava do que Deus trouxe para ele. A palavra diz assim, ó, versículo 12. Depois, no terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. E ali estava Deus. Muitas vezes em nossa vida o Senhor vai se manifestar de forma tremenda para mostrar que está conosco. Eu gostaria muito de contar o meu testemunho nessa manhã. O meu não, tem uns 500 mil. O exclusivo que eu queria contar, mas eu estou olhando no relógio, nós estamos limitados dentro do tempo e do espaço, eu não consigo. Mas só para vocês entenderem, irmãos, nós também... Irmã, quanto ao tempo? Pode contar, irmã.
Eu vou parafrasear, que não dá para contar tudo, mas eu vou parafrasear. Irmãos, a minha família, eu sou casada com um homem de Deus. Conheço poucos homens de Deus na Terra, mas conheço um na minha casa. Meu esposo, ele é formado em teologia, atuou na Igreja Adventista por um período, mas hoje ele não está mais vinculado à obra, não fez nada de errado, irmãos, não, absolutamente nada. Apenas nós sofremos um acidente de carro terrível. E nesse acidente eu perdi minha mãe. Nesse acidente meu bebê tinha 3 meses e o Senhor o protegeu com a mão forte e poderosa. O terremoto passou, o vento passou, o fogo passou, o Senhor não estava em nenhum deles. Nesse acidente eu quebrei minha coluna, perdi quase 1 metro do meu intestino, sofri horrores, precisei reaprender a andar, fiquei com 29 quilos. Eu já não sou muito gorda, imagina, né? E diante de toda aquela cena, irmãos, assim como Elias, algumas vezes eu me perguntei por que eu não fui, por que o Senhor não me levou? E em todos os momentos eu dizia, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. E por consequência desse acidente, meu marido resolveu, né? Não estava bem, resolveu que não queria mais seguir no ministério, por questões psicológicas mesmo e tal. Depois de um período ele já queria, já estava bem novamente, só que aí as portas todas se fecharam, não havia mais possibilidades humanas, porque a gente não tinha sido ordenado, e uma série de questões que não vai entrar no contexto agora, mas o fato é que por causa daquele acidente, né, a minha mãe morreu, eu fiquei no CTI, não fui ao velório da minha mãe à igreja, não pude viver toda essa dor, todo esse luto. O ciclo ainda não se fechou para mim, já se passaram quase 11 anos, e parece que foi ontem, e tá tudo bem, se assim o Senhor permitiu, ele é o rei soberano do universo. Eu sou só um grão de areia nas mãos dele, e eu não posso, o barro não pode questionar o seu leito, e eu não ousaria, sabe? Eu só peço a ele assim, eu quero entender o teu propósito, só isso. E, irmãos, depois de tudo isso, ainda a gente perdeu o ministério nesse sentido, né? Fomos afastados, sim, não voltamos mais, e nossa família tem enfrentado quase 11 longos anos de provações, e ainda estamos, agora eu estou vendo isso suave surgindo no horizonte. Terremoto, fogo, vento, tudo isso nos assolou durante todo esse período. E nós ficamos ali, em cima, da fenda da rocha, cobertos pela presença do Senhor. Eu e minha família temos vivido longos anos de provações, irmãos. Depois desse acidente, em que eu precisei reconstruir minha coluna, o Senhor me devolveu os movimentos das pernas, voltei a andar para a honra e glória de Deus. Retirei quase 1 metro do intestino, mas não precisou colocar a bolsinha de colostomia, porque o Senhor operou aonde o médico não podia ir. Quase, perfurou meu fígado, meu baço, quase perdi o baço, mas o Senhor Todo-Poderoso restaurou a minha saúde. E ainda me deu uma menina, como eu pedia a ele. Eu disse, meu cabelo liso, olha, irmãs. Aí um dia eu tô na igreja pregando, contando pra igreja, né, que eu tinha pedido a Deus uma menina do cabelo liso, como a minha mãe, ela se parece demais com a minha mãe. E eu pedi isso pra Deus em oração. E ela disse a mim quando terminou o culto, quem mandou você pedir isso pra Deus? Eu disse, o quê, filha? Você pediu ele cabelo liso, eu queria os cabelos igual ao seu. Eu disse, olha, Senhor, o que é que eu vou fazer com o ser humano? Vem depois de uma tormenta, não sabe de nada, né? Vai caçar confusão pra minha vida. E é a minha menininha que Deus me deu de parte normal da igreja, que seria outro testemunho, mas não dá pra contar agora. E o Senhor esteve conhecendo os meus limites, conhecendo as minhas dores. Irmãos, nossa família viveu momentos terríveis, mas não é sobre os momentos terríveis que eu quero falar, é sobre o Deus que nos sustentou nesses momentos. Não houve um dia sequer, durante toda essa terrível provação, que o Senhor nos abandonasse. Houve um momento que eu fui tão assim como Elias, diante da dor, que um dia eu disse assim para ele, eu falei assim, o Senhor não está aqui. Irmãos, eu sentia tanta dor, porque eu estava com a barriga toda costurada, por causa do intestino que tinha perfurado. Então, não podia fazer a cirurgia na coluna, porque eu não podia ficar deitada, eu estava muito fraquinha, morreria de hemorragia. Precisou esperar durante 21 dias para fazer a próxima cirurgia. E eu sentia tantas dores, irmãos, tantas dores, que eu não consigo descrever para você. Eu segurava assim no dedo, foram terríveis às vezes. E a minha coluna quebrada, eu em cima de uma cama, vendo todo mundo pegar, cheirar, abraçar meu bebezinho de 3 meses, e eu não podia nem encostar no meu filho, porque qualquer movimento brusco eu poderia perder os movimentos. E eu fiquei ali em cima daquela cama, estátua, em meio a lágrimas. Eu tinha uma Bíblia que as páginas dela não se fechavam de tanto que eu chorava sobre essa Bíblia. Eu lia a Bíblia o dia inteiro. E mesmo em meio às dores, eu lia a Bíblia. E aí um dia eu disse para Jesus assim, ó, eu estava no extremo da minha dor, eu disse assim, o Senhor não está aqui. Eu disse, o Senhor não chegou até agora, porque eu nunca vi uma dor dessa. Deus veio assim, não, eu vou morrer, eu não aguento mais. E eu me lembro que meu celular fez assim, ó, pi, 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 pi.
E eu, com a raiva do celular, vontade de jogar na parede, de tanta dor que eu estava sentindo. O Espírito Santo disse a mim de forma clara e audível: pegue o celular. E eu disse: eu não vou mexer no celular, não. Porque a pessoa ainda é ignorante, né? E Deus tem uma paciência, né? E nordestino, Deus tem misericórdia. Tem um bocado aqui, não tem? Aí eu disse assim a Deus: Senhor, eu não vou mexer no celular, não. O Espírito Santo disse a mim: pegue o celular. E eu peguei, irmãos. Naquela manhã, o céu se rasgou na minha vida. Uma irmã disse assim na mensagem: o Senhor manda eu te dizer, eu sei que você pensa que eu não estou aí, mas eu quero que você saiba que eu estou do seu lado. E o Senhor disse: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te sustento e te fortaleço com a minha destra fiel. Naquele dia, eu vi Deus descer para falar com uma pobre pecadora que estava no seu limite de dor. E eu pedi perdão a ele. Disse: me perdoe, Senhor tal, Senhor tal, Senhor tal. Me perdoe, me perdoe. E nós temos vivido. Não houve um dia, desde lá até aqui, que eu não tenha sentido dores. Mas nenhuma delas me fez desistir de quem o Senhor é na minha vida. Eu morro se eu desistir de quem Ele é. Olha, irmãos, eu não sei qual a dificuldade que você está passando. Eu não sei qual o vale, qual o deserto, qual a caverna que você entrou, mas o Senhor te pergunta nessa manhã, como Ele perguntou para Elias: o que você está fazendo aí? Não é dentro da caverna que você vai sentir o sício suave e tranquilo de Deus. É fora dela. E fora da caverna você vai ver terremoto, você vai ver vento forte, você vai ver fogo, mas não se preocupe, o Senhor não está em nenhum deles. Ele vai chegar com o seu vento suave. Não fique dentro da caverna. Saia desta caverna. Irmão, se levante na presença de Deus em oração, em uma busca da palavra, em uma vida de jejum. Nos consagremos ao Senhor nesse dia. Nos entreguemos ao Senhor nesse dia. E que a bondade de Jesus, que a misericórdia de Jesus seja vista em nossa vida. Assim como foi visto na vida do nosso irmão Elias. Que o Senhor abençoe você no dia de hoje. Abençoe a sua família em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu oro agora, irmã? Ora sim. Tá bom. Vamos orar, povo de Deus. Falemos com o Senhor. Querido Pai Celestial, nós estamos em Tua presença porque o Senhor é bom para nós. Não viemos aqui porque somos mais crentes do que os demais. Não estamos aqui porque temos poder mais do que os outros. Nós estamos aqui porque entendemos a nossa dependência total do Senhor. É na Tua presença que as nossas dores são aliviadas. É na Tua presença que as nossas feridas são curadas. É na Tua presença que o nosso fardo é aliviado. É na Tua presença que nós entendemos quem nós somos e reconhecemos a grandiosidade de quem o Senhor é. Eleve neste dia de terça-feira, Senhor, aqui na terra. Eleve os nossos olhos ao mais alto e sublime lugar nesta terra, que é a Tua presença. Nos retire dessa atmosfera de trevas e dor e nos faça perceber a luz celestial ao nosso redor. Existe em nossa vida bênção e poder do Senhor sobre nós. Nós te invocamos, clamamos ao Senhor e somos conhecidos pelo Teu nome. O Senhor não abandona aqueles que se posicionam em Tua presença e buscam a Tua paz. O Senhor é bom para a Tua igreja, o Senhor é bom para o Teu povo. E aqui, Senhor, nos reunimos em oração por aqueles que não orarão hoje, por aqueles que estarão desanimados e tristes, porque Satanás os tem afligido e eles não conseguem encontrar refúgio e forças no Senhor. Oramos pelos nossos irmãos que estão fracos na fé, para que sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Oramos pelos nossos filhos. Talvez muitos estão desviados, estão enfraquecidos, estão em práticas que agradam a Satanás e entristecem ao Senhor. Mas como mães de joelho, como pais de joelho, nos colocamos em Tua presença, clamando ao Senhor que o poder dos altos céus sejam derramados sobre as nossas vidas e as nossas famílias. Que os nossos vizinhos, que os nossos parentes, que os nossos amigos de trabalho, que todos aqueles que entrarem em contato conosco sejam ricamente abençoados pela presença de Jesus em nossa vida. Nós pedimos que o Senhor retire de nós todo ceticismo, que retire de nós toda dúvida, retire de nós toda mornidão espiritual, retire de nós tudo aquilo que nos coloca tão distante de Jesus. Coloque em nosso coração nessa manhã a certeza de que quem luta por nós é o Senhor. Quem nos busca é o Senhor. Quem nos ama é o Senhor. E quem vai nos abençoar e nos dar vitória é o Senhor. Perdoe os nossos pecados, que são miseráveis, que são terríveis, que são escuros, que nos mancham, que nos ferem. Nos ajude a abandonar esses pecados e seguir firme na presença de Jesus. Nós oramos nessa manhã para que a graça e a misericórdia do Senhor sejam sentidas primeiro em nós, para que outros que estejam perto de nós também possam senti-las. Transforma a nossa língua, transforma o nosso olhar, transforma as nossas mãos, transforma tudo aquilo em nós que não agrada ao Senhor.
Nós nos colocamos, Senhor, hoje, nesse momento, à entrada das cavernas que nós temos estado por tanto tempo. E pedimos que o Senhor se manifeste da forma que nós precisamos. Se é com fogo, venha com fogo. Se é com vento, venha com vento. Mas se é com paz, se é com tranquilidade, com abraço, então venha com isso hoje nos abraçar. Não nos deixe desanimar, Senhor. Fortaleça os nossos joelhos. Coloque dentro do nosso coração uma fé viva, operante e eficaz. Jesus, nós te amamos. Te agradecemos pela tua palavra e pela tua presença em nossa vida. Eu sei que existem orações guardadas nos mais íntimos dos corações e o Senhor é o Deus poderoso que pode respondê-las. Nos colocamos diante do Senhor agora e oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, amém, amém. Muito Amém, obrigada, amém. Oh, glória, meu preciosa Deus. Josiele. Parabéns. Amém, amém. Amém. Amém, Senhor. Amém. Mensagens Amém. poderosa, Amém. pelo maná vindo dos Amém. altos céus. Amém. Deus seja Louvado louvado. seja Deus por sua vida, pela vida do Amém. seu esposo. Como chama teu esposo? Hélio. Glória a Hélio, Deus. com certeza. Essa, Irmã, você mora onde aqui na Bahia? Eu sou de Maracujá, irmã, mas eu moro agora em Minas Gerais. Eu moro aqui em Montes Claros. Ela de mim. Josiane é daqui, gente. É daqui de Maracujá, de onde eu estou. Maracujá. Oi, Josiane. olha lá, a irmã Rita Rio já viu ela A bem. mulher que me deu estudo bíblico. A irmã Acordei, Rita. Elias. Vocês sabiam que eu escondia debaixo da cama. cama. Eu escondia debaixo da cama para não tomar o estudo. E Rita ficava lá até a hora que eu saía com o cabelo cheio de casa de aranha. Mas essa mulher aí lutou por minha oração. Te amo, Ritinha. Sou de Maracujá, do mesmo lugar de Rita. Ela que me deu estudo. Essa Rita Eu não Rios. tô bem, Rita então. Rios de cima. Doce. Onde é que fica Maracujá, gente? Que eu sou de Conquista, nunca ouvi falar nessa cidade. Aqui, gente, é meu irmão, olha. Esse aqui é meu irmão, olha. Meu irmão está no grupo, irmã Rita. Como esse mundo é pequeno. Seja bem-vindo, Acordei, Elias. Elias. Te acordei. Aí, minha irmã do coração, que amo Louvado demais. seja Deus. Irmã Ele Josiane é bênção. Irmã, sabe o que eu conheço- acontece? Irmã Josiane. Sou da família Oi. de São Francisco, Curral Velho. Sim, Irmã lembrei Raimunda. que Nós eu falei. sofremos muito. É a irmã Raimunda, lá do Curral Velho. Um beijo, bom dia. Tá vendo, irmãos, como esse mundo é pequeno? Eu não Pois sabia. é, Quando a gente eu sou minha da língua não- de Curral Velho. Lá onde você ia. Conheço Meu a sua marido foi pastor história. lá. Pois é, oramos muito por você e que Deus abençoe, Eu que agradeço. vocês continuem Amém. como vocês são. Amém. Deus Obrigada, abençoe. E o irmãozinho pastor volte para o ministério do Senhor. É muito legal, muito famosinho lá em São Francisco. Eu conheço muito a história de vocês. E Deus abençoe vocês. Um beijo no Amém. coração de vocês. Bom dia, povo de Obrigada, Deus. irmã Raimunda. Chorei a mensagem sua toda, Josiele. Eu chorei. Irmã eu chorei. Josiele, você não vem aqui. Amém. A irmã é bunda minha Eu não dupla de venho pro oração lado até de- domingo, gente. Irmã, Oi. É isso aí. Peraí, irmã Margarete, um minutinho só. Pode abrir para falar que não estava dando para ouvir. você não vem para as bandas de Vitória da Conquista de vez em quando, não, irmã Josiele? Não, é só quando eu estou indo para Maracujá, lá para Salvador, a gente passa, mas eu nunca fui às igrejas de Vitória da Conquista, não. Ah, pois vem que você vai amar, viu? Oh, pois se você preparar, nós Vem, me vamos. avise. Pode deixar. Irmã Vamos convidar Josiele, ela pra- para onde? Irmã Margarete. Vou convidá-la para vir pregar aqui em Conquista. Oi, eu vou, irmã. A senhora não brinque, não, que eu vou. Venha mesmo. Amém. Louvado seja Deus. Veja Gente, só, bom né? dia, viu? Você Vale falou assim, nossa, terminar o almoço. mas que Vale. coincidência, né? Que Pois é, meu irmão está no que grupo. mundo pequeno, né? Aham, quem me deu estudo está no grupo. Olha Eu pra vou você dizer ver. uma coisa, viu, minha irmã Josiele? O povo de Deus, a família de Deus, é assim, não importa o lugar do mundo que você vai encontrar alguém Sim, que seja ali
da tua parentela próxima a você, porque nós somos uma mesma família. Verdade. Louvado Verdade. seja Deus por isso. Mas antes de você ir, eu vou pedir para a minha irmã Lúcia, Maria Lúcia já está aqui, ó, Já estou aqui, ó. e ela está pronta para te dizer uma coisa, porque aqui todo mundo que passa aqui no nosso PG, viu, irmã Jaciele, Sim. é batizado aqui, viu? Ah, é? É, irmã. Batizado, né, irmã Maria Lúcia? E com certeza. A irmã Jocilene, não sei se você é da sala 57. Eu já Ou participei. Então, nós Josiele. aprendemos lá. Luciele. E nós vamos dizer para você, o nosso grupo aqui, o nosso PG. Nós te amamos, precisamos de você para ser feliz. Você é a parte visível de Visível Deus. de Deus. E E nós- nós queremos mais de Deus. Você existe. Amém. Porque você existe. Amém. Faz parte da nossa vida. É nossa irmã em Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigada, irmã Maria Que Lúcia. testemunho lindo. Como Deus é maravilhoso. Ele é. A gente Ele é precisa disso, sabia? De ver as pessoas contar as maravilhas que Deus tem feito. A mínima coisa. É como você falou, irmão. É um detalhinho. A gente só pensa em coisa grande. E a gente sabe que Deus está ali no mínimo detalhe. É verdade. Deus ouve Verdade. qualquer coisinha nossa. É Isso é fé, isso é confiança, isso é dependência, É isso é verdade. comunhão em Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Espírito Santo de Deus esteja com você, Amém. iluminando sempre você e toda a sua família. Em Amém. nome de Jesus. Amém. Amém. Eu mandei para todo mundo, mandei o link para todo mundo, para te ver pregando, para honra e glória de Deus. Jesus já louvou. Você benção, irmã Rita Rios. Bom, aqui, irmã Josiele, você já conhece o caminho, que é o nosso PG Online. Ele acontece toda terça-feira, a partir das 5h30 da manhã. Nós temos o momento dos pedidos, dos agradecimentos. E às 6 horas nós temos sempre uma reflexão, uma meditação. E você é muito bem-vinda, você, teu esposo também, se quiser estar vindo passar mensagem para a gente também. Vou falar com ele. É uma alegria, é só procurar a irmã Rita e ela cuida da nossa agenda com tanto carinho, com tanto cuidado, sempre aí procurando uma serva, um servo do Senhor para estar aqui passando mensagem, porque a gente não procura só pastores não, viu, irmã Josiele? Porque Deus tem uma mensagem através de cada um de nós. Com certeza. Não que os pastores não sejam importantes, eles são servos do Senhor também, ungidos pelo Deus Altíssimo, mas todos nós temos um testemunho, como você deu aí hoje, falou, e temos que falar, a gente não pode ficar calado não, porque às vezes Deus se manifesta no fogo, às vezes ele se manifesta no silêncio. Então essa mensagem ela é poderosa. Orinho. Então você já sabe o caminho, venha sempre que Sim. quiser, viu, irmã Rita? As portas estão abertas aí, e você, seu esposo, sua família é muito bem-vinda. E aqui aconteceu mais ou menos assim também. A minha menina, ela tem cabelo cacheadinho, viu? As pontas cacheadas, eu tenho cabelo liso. Ela falou assim, mãe, por que eu tenho cabelo cacheado? Eu falei, filha, porque eu pedi para Deus, eu queria uma menininha de cabelo cacheado. E aí ela me deu você. Ela falou assim, mas por que você tem cabelo liso, meu pai tem cabelo liso? Eu falei, porque Deus, ele é maravilhoso, e ele dá pra gente mimos que a gente não merece, então... Verdade. E aí ela, mãe, entendi. Pois é. Ô, gente, eu tenho que terminar ali o almoço que meu marido vai levar. Preciosa. Mas, ó, foi um prazer, viu? Deus continue abençoando. Com certeza nós estaremos juntos, sim, viu? Deus Amém. abençoe. Muito obrigada pelo convite. Vou Obrigada. sair aqui, mas, Ritinha, meu povo aí, forte abraço. Beijo nas Deus crianças. abençoe, viu? Abraço a Continue a câmera aí, oração dê um bom por dia com alegria, povo do Senhor. Tchau. Bom dia com alegria. Bom dia com alegria. Bom dia, com alegria.